Nós do Easy Agro, em parceria com o SinergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site. Esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.easyagro.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo. Você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Um grande abraço, é gratuito. Olá, amigos do canal AgroSinergia. Aqui é mais um SinergiaCast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. E hoje vamos conversar com o José Carlos de Lima Júnior. Ele é sócio da Marquestrat Consultoria. José Carlos, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua história como sócio aí da Marquestrat. Bom, Erickson, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando contigo nesse programa. Nós aqui na Marquestrat, nós somos uma empresa de consultoria e, de certa maneira, especializada aí na área de estratégia de mercado. Atualmente, nós temos, já depois de 14 anos, que a empresa teve origem em 2004, hoje nós estamos em 2018, portanto são 14 anos. Nós estamos já com escritório aqui em Ribeirão Preto e São Paulo, e nós temos hoje uma equipe formada por cerca de 55 consultores, e atualmente somos responsáveis aí pelo planejamento estratégico, pelas orientações de estratégia das principais empresas do agronegócio, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Nós temos praticamente projetos nesse atual momento acontecendo nos continentes europeus, também aqui na América do Norte, América Central e também algumas coisas na Ásia, com alguns trabalhos recentes que começamos a fazer lá na Índia. Bom, em paralelo a isso, eu sou um dos sócios mais antigos da empresa, já estou aqui há 12 para 13 anos. Eu sou egresso do PENSA, que é o Programa de Estudos de Negócios do Sistema Agroindustrial, que é um grupo de pesquisa que teve origem na FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP de São Paulo. Eu sou um dos dinossauros, vamos colocar assim. E é dentro de toda essa estrutura, eu dentro da Marquestrat, também além de ser profissional aqui da área de consultoria, eu também sou professor hoje de pós-graduação em algumas instituições de ensino renomadas, como é o caso da Fundação Getúlio Vargas, também aqui do PSEG, da Exalc USP, e aqui também em Ribeirão Preto, na FAAP, em São Paulo, né, FAAP, que é a Fundação Armando Alves Penteado. Então, de certa maneira, esse é um pouco aí do que eu faço e aquilo que nós da Marquestrat fazemos. Muito bem, pessoal. E eu sou Erickson Cunha, jornalista responsável aqui pelo canal AgroSinergia e pelo SinergiaCast, o podcast do canal AgroSinergia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o José Carlos sobre o conceito de economia liberal, que tudo indica o Brasil vai seguir essa vertente de economia. A gente vai entender um pouquinho como que funciona a economia liberal e o que o produtor rural pode fazer para acompanhar, né, esse movimento que é o que tudo está indicando que vai ser levado pelo futuro da economia brasileira. Vamos começar um pouquinho pelo conceito de economia liberal. Conta um pouquinho para a gente o que é o liberalismo econômico. Então, Erickson, de certa maneira, nós temos o hábito de falar que o liberalismo, a liberalização dos mercados, ele teve início a partir dos anos de 1989 para 1990. Geralmente nós tratamos em 89, porque foi a queda do Muro de Berlim, que é onde o mundo até então ele tinha uma separação entre socialismo e capitalismo, né? A gente tinha ali, de um lado, o socialismo representado pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. Então essa bipolaridade mundial em cima da política tem sempre o seu desdobramento na economia, ou seja, na ideologia. E o mercado até esse ano, até 89, ele era fechado. Os países eles tinham uma preocupação muito grande de manterem recursos e controle sobre esses recursos, por isso que a gente tinha ali as empresas estatais, em sua maioria, que é em cima de recursos básicos que qualquer país necessita para estar, digamos, sobrevivendo num caso de isolamento marcado por guerra. E a partir dos anos 89, com a queda do Muro de Berlim, a gente costuma dizer que teve a queda
de uma ideologia socialista, o que abriu a possibilidade de um mercado ser mais aberto, ou seja, ter uma única língua, que é a língua do capitalismo. E a partir dos anos 90, então, a gente trata como marco zero da globalização, e essa globalização é que faz com que o mercado fique, digamos, liberal, ou seja, o governo sai do controle da economia, você começa a ter as primeiras privatizações no mundo inteiro, não é um movimento que acontece especificamente no Brasil, isso é no mundo inteiro, teve origem lá com Margaret Thatcher na Inglaterra, nos anos de 84, 85, e depois isso tomou muito mais corpo depois dos anos de 1990. Então, o liberalismo econômico é o Estado ou o governo fora do controle da economia, dentro de uma perspectiva de ter o processo ser responsável pela produção, e o governo ele fica muito mais a cabo de definir regras e políticas para que o setor privado possa produzir e fazer aquilo que ele tem de melhor, e assim alcançar a própria eficiência produtiva. E nas minhas pesquisas que eu fiz com relação a esse assunto, eu fiz uma relação que pode acabar sendo meio que uma falácia minha, mas foi uma coisa que eu achei em comum. Aqui no agronegócio a gente olha muito para a CBOT, né, que é a Bolsa de Chicago. E não por um acaso, uma das influências para o pensamento liberal foi a Universidade de Chicago. Inclusive o Paulo Guedes vem dessa universidade, né? Ele segue muitos dos conceitos do Milton Friedman, por exemplo. Qual que é a influência da Universidade de Chicago, o grupo Chicago Boys, para esse pensamento liberal, incluindo aí essas questões de agronegócio? De certa maneira, a gente pode fazer a seguinte separação, Erickson. A gente começa a perceber, porque no mundo inteiro, de certa forma, você sempre teve aí movimentos que acontecem dentro da universidade de você pensar, ou pelo menos analisar como que o mercado está se desdobrando. De certa forma, quando você pega e considera, por exemplo, Paulo Guedes agora, né, o provável ministro da Economia que vai assumir no governo Bolsonaro a partir de 2019, Chicago ele teve sim uma formação importante dentro desse liberalismo, mas não foi uma coisa única. Nós tivemos aí vários movimentos que começou, por exemplo, com a escola austríaca, quando a gente começa a considerar pensamentos econômicos, né? Ou seja, um menor intervencionismo do Estado na economia. Então, de certa maneira, o que Chicago fez foi levar adiante alguns pensamentos que começaram na Europa nos séculos anteriores, até no início do século. Quando a gente começa a pensar desse liberalismo, o fato é que o agronegócio, ou qualquer sistema de produção, isso é uma coisa importante. A base do conhecimento nosso, ele é uma base industrial. Ou seja, a história econômica, ou a história da industrialização, dentro da administração, ela acaba considerando muito o período pós-industrialização que a gente teve ali com a Revolução Industrial no ano de 1750. Então a gente teve ali o primeiro movimento de 1750, depois o segundo a partir de 1850, na qual você tem no primeiro momento o vapor, no segundo o petróleo como base de energia, e isso faz com que todo o conhecimento em ciências sociais aplicadas, na qual a economia e a administração fazem parte, comece a tomar a indústria como ponto central, e a partir da indústria todo o desdobramento que vai acontecer. O fato é que a partir dos anos de 1950, 54, dentro da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é que foi percebido que não dá para eu poder pensar em termos de produção apenas a partir da indústria para frente. Tanto que o conceito da escola francesa, que a gente chama, né, o conceito de filière, ou cadeias produtivas, ele já pressupõe uma visão um pouco mais ampla. É quando você tem que olhar essa lógica de cadeia de suprimentos, não para abastecer a indústria, mas também aquele que tem antes da indústria, que é fornecedor de insumos básicos, na qual a gente coloca insumo básico, alimentos, e coloca também algumas matérias-primas que são utilizadas, como é o caso de celulose, né, papel, celulose, o próprio látex, que vai virar borracha. Portanto, o agronegócio ele começa a entrar no radar efetivamente a partir da década de 1950, né, para ser exato, em 1954 nos Estados Unidos, aqui no Brasil entra com muito mais força a partir do ano de 1991. E não por acaso quem traz essas ideias aqui para o Brasil foi o professor Décio Silberstein, que junto da Elizabeth Farina e também da Silvia Sainz acaba criando aquele grupo de pesquisa que eu fiz parte, que é o PENSA, que teve origem na Universidade de São Paulo, que foi sim responsável pela disseminação do conceito de agronegócio ou sistemas agroindustriais dentro das academias aqui no Brasil. Então, o agronegócio, de certa forma, ele, se num primeiro momento ele ficou ofuscado, exatamente porque a base do conhecimento nosso de administração e economia tem a indústria como ponto central,
O agronegócio, ele é uma etapa anterior à indústria, portanto, ele entra numa lógica de suprimentos, mas ele próprio é um agente econômico que acaba integrando vários outros agentes produtivos especializados, entre eles várias indústrias. Então é nesse sentido que a gente tem que observar, e a Escola de Chicago, como você colocou, ele leva adiante um liberalismo que já começou antes com outras escolas, como a própria austríaca, que eu lhe disse há pouco, na qual acaba considerando o não intervencionismo do governo na economia, e sim como um elemento que cria regras para que o mercado privado possa funcionar. Quando a gente traz esse pensamento para o Brasil, a análise que eu faço, né, eu não sou economista, não tenho tanta experiência nisso, eu estou aqui arranhando o assunto com o senhor, é que no Brasil tem esse pensamento assistencialista, né? Se você vê num parâmetro econômico, é um país muito jovem em se tomar riscos, em se ter um planejamento liberal. Tendo em vista o pensamento liberal, quais as principais tomadas de decisão que o produtor rural precisa ter para manter o seu negócio sustentável, tendo em vista que esse movimento econômico vai tomar provavelmente uma forma mais volumosa ao longo dos próximos anos? Tem duas coisas importantes que você traz que eu gostei assim, de fazer uma organização. A primeira é com relação ao que você chama aí de um populismo de mercado, né? Que na verdade a gente fala, né, assistencialismo, populismo, acho que é o que dá para a gente trabalhar bem, que na verdade ele começa a ter início nos anos posteriores de 1998 para 2000. A melhor forma da gente compreender é o seguinte: até o ano de 1989, 1990, aqui no Brasil, a gente tinha um Estado que era o grande responsável, digamos, ali pela centralização de muitas decisões. Inclusive, data desse momento, a prática de preço mínimos em várias culturas. O problema do preço mínimo, a gente tinha um mercado fechado, era um mercado regulamentado pelo Estado. Então, até 1990, vamos trabalhar assim, o produtor ele ia fazer um determinado produto e supondo que o produto dele custasse, por exemplo, ele vai vender por 50, de repente o mercado está remunerando em 49 e o custo dele é 50, o mercado paga 49 e o Estado contribui com aquele 1 que falta. Então, de certa maneira, aquele preço mínimo ele dava para que o produtor, em sua grande maioria, não se preocupasse em termos de eficiência. Porque se ele fosse eficiente ou ineficiente, o governo poderia estar cobrindo a diferença. Qualquer valor que ele vendesse acima de 50, porque o mercado remunera acima de 50, ótimo para o produtor. Mas qualquer situação abaixo, ou seja, de ineficiência, o Estado ia cobrir. A partir do ano de 1991, a gente tem aqui no Brasil a desregulamentação da economia. Ou seja, o Estado sai do controle da economia e deixa os empresários em todos os setores, em todas as atividades, por conta própria. Portanto, a gente tem aí, digamos, a saída do Estado fez com que os produtores, em sua maioria, tivessem que competir com outros países, afinal a gente entrou naquele processo de abertura comercial que é marcado com a liberalização dos mercados ou o início da globalização. O fato, Erickson, é que nesse momento você tem aí várias empresas entrando e competindo aqui no Brasil, o que colocou o nosso empresário numa situação muito mais delicada de competição do que antes. Por exemplo, a gente precisa considerar que nós tínhamos uma inflação altíssima até o ano de 1994, ou seja, até 4 anos antes dessa abertura de comércio que eu estou comentando, a gente tinha uma inflação galopante aqui no Brasil. Nós tínhamos uma ausência de crédito muito grande, nós tínhamos uma ausência de tecnologia que permitisse ter uma produção e uma produtividade muito mais significativa. Portanto, o empresário local, ele entrou numa competição que não tinha tanta musculatura, tanta ferramenta. E isso é o que gerou vários desempregos por meio de fechamento de várias fábricas. No momento que isso gera, 4, 8 anos depois, a partir de 1998, um descontentamento com a globalização, na qual a globalização é vista exatamente como um vilão da história. Tanto que em 98 você tem o primeiro governo que é eleito aqui na América do Sul, que é o Hugo Chávez na Venezuela, que ele entra com uma política totalmente de retomar ao período antes de 1990. Ou seja, quando o Estado era controlador da economia. Então, se até 1990 o Estado era, digamos, o proprietário ou o mantenedor da economia, regulamentava, de 90 a 98, quando o Estado sai e tem o liberalismo, você acaba gerando descontentamento e muitos empresários fecham porque ele não tem mais o apoio do Estado. A partir disso, você tem, como o desemprego começa a gerar, um populismo começa a emergir, e aí você tem Venezuela com Hugo Chávez em 98, você tem o próprio Néstor Kirchner,
que é eleito na Argentina em 2002, e aqui no Brasil o governo Lula a partir de 2003. Portanto, o populismo nada mais foi do que um movimento que tentou retomar o período pré-globalização na qual o Estado era o mantenedor. O grande problema disso é que você começa a ver que a partir de 2008, ou seja, a gente teve aquela crise nos Estados Unidos ainda recente, portanto há 10 anos, a gente teve aquela crise, a globalização começou a ser colocada em xeque. E nos dias atuais, a gente começa a perceber, nos últimos 2 para 3 anos, a imersão, né, aí começa a surgir um extremismo na qual é marcada por um nacionalismo extremo. Basta recordarmos que nós tivemos há 2 anos na Alemanha uma situação de que uma extrema-direita poderia ser eleita, na própria França uma extrema-direita ficou muito forte, mas o que sedimenta esse nacionalismo que surge com toda a força é aqui Donald Trump nos Estados Unidos. E agora no Brasil, a partir desse ano para gestão a partir de 2019, um Jair Bolsonaro, que foi um governo eleito com uma proposta nacionalista. O grande problema de tudo isso, Erickson, é que você tem um liberalismo econômico, mas por outro lado você tem um intervencionismo do Estado que hoje é operacionalizado via ação de Banco Central. Tanto que a maior preocupação que nós temos tem a ver com a manutenção ou uso das taxas de juros pelos governos, exatamente para poder atrair ou não investidor. Porque se de um lado eu tenho um liberalismo de mercado, ou seja, eu posso transacionar com qualquer mercado, vamos colocar dessa maneira, sendo mercado de diferentes países, por outro, eu tenho que atrai o investidor é a remuneração para o capital que ele vai aplicar. E nesse caso, a taxa de juros de cada país acaba sendo um forte elemento de barganha. Então hoje nós costumamos dizer que as guerras acontecem via taxa de juros dos bancos centrais. É onde essa preocupação pode ficar muito mais intensa ou não a partir de então, porque esse nacionalismo ele pode trazer uma preocupação via protecionismo de mercado, que é o que nós assistimos hoje com o Donald Trump e o seu embate comercial junto à China. Até com relação a essa atração do mercado global, eu gostaria da sua opinião, porque a nota de crédito brasileira ainda, dependendo da fonte, tá BB- e dependendo da fonte, tá BA2. Quanto isso influencia na credibilidade brasileira diante do mercado global? Quando você pega e analisa hoje no mundo inteiro, nós temos algumas agências de classificação de risco, né? Você tem as 3 principais, você tem a Standard & Poor's, o Moody's e a Fitch Ratings, né? O que elas fazem é avaliar a capacidade de cada país em honrar seus possíveis compromissos. Por exemplo, eu posso virar para o mundo para poder atrair um investidor aqui para o meu país, eu posso, para atrair o capital dele, prometer pagar 100% de juros. Ou seja, para cada uma moeda que ele colocar aqui, eu vou devolver 2. Ou seja, eu estou dobrando, né? Para cada uma que ele traz, eu devolvo mais uma para ele. Essa duplicação via taxa de juros, ela pode soar atrativa, mas eu preciso saber quanto de confiança esse país me dá, porque uma coisa sou eu prometer, outra coisa sou eu cumprir. Então, os investidores, eles utilizam essas agências de classificação que observam entre os vários fatores, são vários fatores que são observados, mas eles analisam, por exemplo, a produtividade do país, uma taxa, um ambiente de negócio na qual é possibilitado você ter abertura ou não de fazer negócio, grau de competitividade em termos de mão de obra, recurso como profissionais, ou você até tem aí taxa de juros, poupança. Então são uma série de fatores que indicam capacidade de honrar compromisso. E hoje, quando você pega e olha o Brasil ganhou o selo de investidor em 2008, que foi uma consequência a partir dos anos de 1994, quando ele conquistou, ali ele controlou o real, mas a partir de 1998 foi que o Brasil realmente deu um salto, que foi com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, nenhum agente público, ou nenhuma cidade, ou nenhum estado, ou nenhum governo federal, no caso aqui o Brasil, ele não pode gastar mais do que ele ganha. Ou seja, você tem uma receita e tem uma despesa. A tua despesa tem que ser predominantemente menor do que a receita para que você tenha uma sobra, tenha um excedente, sendo esse excedente que vai gerar para você condições de investir. Ou seja, você só investe quando sobra. E essa lei de responsabilidade fiscal, ela colocou o país dentro de um trilho de começar a ter uma sobra para fazer investimento, que foi puxado pelo boom das commodities com a imersão da China, principalmente a partir dos anos de 2002. O grande problema, Erickson, é que o mundo inteiro percebeu esse boom, e aí nós tivemos o salto do Brasil
no patamar de investimento a partir de 2006, 2007, que foi formalizado em 2008, na qual o fluxo de capital que entrou aqui foi muito grande. O fato é que isso daí, a partir de 2013 para 2014, começou a ser revisto, porque nós começamos a ter alguns governos, no caso da presidente Dilma, que começou a ter uma ação intervencionista dentro da economia. Basta a gente recordar quando teve aquele corte da energia elétrica na ordem de 50% em 2012, ou seja, eu derrubei o custo de produção via caneta, sem considerar uma lógica de oferta de energia no mercado. E aí você acaba tendo toda uma situação que fica artificial. Foi o caso dos combustíveis, foi o caso de você desonerar alguns tributos em alguns setores específicos e fazer muito mais uma gestão orientada para uma classe em detrimento da outra. E toda a situação começou a ficar muito mais problemática, ao ponto de nós perdermos o grau de investimento, que significa, na verdade, confiança de honrar o nosso compromisso. O grande problema de você não ter esse grau de confiança é que os grandes fundos, hoje o mercado tem os grandes fundos investidores, né, que são empresas que pegam dinheiro de vários entes privados, juntam e fazem investimentos nos mais diversos setores, nos mais diferentes países, eles têm por regra, isso dentro de atas de contrato, de não investir tantos por cento do próprio capital em países com grau de risco que não considere uma situação, digamos, de investimento segura. E quando o Brasil perde esse grau de investimento seguro, ou seja, ele perde o grau de investimento, ele se torna um grau de risco um pouco maior, esses fundos, por contrato, eles não podem trazer capital para cá. Então você acaba não atraindo capital para o país, exatamente porque a gente fica numa situação muito mais especulativa do que produtiva. E é nesse caso que essas classificações acabam inibindo a entrada de empresas estrangeiras aqui dentro. Daí a importância de um ambiente econômico saudável gerenciado pelo governo. Eu estou com um documento do Banco Mundial e eles listam alguns problemas a serem resolvidos na questão da economia brasileira. O primeiro ponto, acho que é um reflexo disso, que internamente nós temos uma dívida pública que em 2012 era de 53% do PIB e isso subiu para 74% em 2017. Nós vemos aí, inclusive, alguns estados passando problemas graves com relação a isso. Acho que o caso mais expressivo seja o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um estado que atrai muitos estrangeiros para o país, né, por ter uma visibilidade internacional, e a gente vê um estado, assim, numa calamidade, realmente, né. Como um pensamento liberal em se desinchar, né, o estado, isso seria uma medida para diminuir esse tipo de problema? Na verdade, quando a gente começa a observar tudo que está acontecendo com o Brasil hoje, a gente costuma dizer o seguinte, eu pelo menos até brinco, eu falo que quando o meu dinheiro não dá, quando o meu salário do mês não dá para pagar as minhas contas, alguma das minhas contas fica para trás. Então eu, pessoa física, eu tenho um salário por mês e de repente eu tenho alguns compromissos. Um mês que o meu salário não dá para pagar minha conta de telefone, eu não pago minha conta de telefone, eu fico em atraso com a minha conta de telefone. A diferença do governo é que quando o dinheiro dele não dá, ele deixa de pagar alguma coisa. No Rio de Janeiro ele deixou de pagar a saúde, no Rio Grande do Sul deixou de pagar a segurança pública. Basta a gente recordar em 2014 a crise da segurança que Porto Alegre viveu, e aí depois de 2015 a coisa ficou muito mais visível com o Rio de Janeiro, exatamente ali com a crise da saúde, como você coloca agora, e a gente pontuar que a crise do Rio foi marcada pela crise do setor petrolífero, na qual tem a Petrobras, aí o petróleo caiu, paralisação do setor de petróleo, royalties, coisa que vale, eu acho que é um pouco míope essa análise, porque primeiro, o Estado, hoje o Brasil, ele tem uma máquina muito grande para poder gerenciar, ele custa muito e oferece pouco. O fato é que a dívida pública ele tem aumentado. Primeiro, você para poder atrair investidor para cá, você tem que pagar um determinado juros para aquilo. Então, o governo, o Brasil, sempre pagou taxa de juros alta. Então, quando você pega uma Selic, por exemplo, que hoje está em 6,5%, mas a Selic, a questão de alguns anos, estava na faixa de 14%. Portanto, quando você fala assim que o governo está pagando uma taxa de 10%, 12%, 14% de juros, ele está falando o seguinte, olha, traz dinheiro aqui para o meu país, eu vou emitir títulos de dívida e vou remunerar você no final desse período em 14%, ou em 15%, ou em 10%, que é a minha taxa de juros. O problema é que você pega esse dinheiro, e esse dinheiro, ao invés de você investir para gerar dinheiro novo amanhã, ou seja, você tem um dinheiro que você pega para poder cumprir
obrigações de curto prazo e tem dinheiro que você investe que vai dar novo dinheiro no futuro, no longo prazo. O problema é que o Brasil, sempre tem pego esse dinheiro e tem gasto com funcionalismo público ou tem gasto com coisas que não vão gerar receita nova no futuro. Portanto, além de você queimar uma entrada de divisa, você acaba onerando uma situação futura que você não vai conseguir salvar. Então, hoje, quando a gente começa a observar essa dívida pública galopante que o Brasil está passando, isso é desdobramento de escolhas passadas que vai ter, mais cedo ou mais tarde, a sociedade vai ter que cobrir isso. E só tem um modo de você resolver a situação. Ou o governo pega e, literalmente, alguns setores, ele vai ter que começar a cortar, vai ter que rever a necessidade dele, e aí é que está o problema, né? Para poder rever essa necessidade, ele vai ter que falar não para alguns setores, e aí você ou faz um governo para um país, ou você faz um governo que vai atender determinados interesses de alguns setores específicos. Então, essa situação vai ter que ser revista. Ou, a segundo lado, que vai ser o desdobramento natural, é você ter que aumentar imposto. Só que o problema é que a carga tributária no Brasil ela é exorbitante, perto daquilo que você paga, para aquilo que você recebe. Tanto que, às vezes, é natural a gente ouvir comentários de que o Brasil tem uma taxa de juros muito menor quando comparado com outros países, por exemplo, como a Finlândia ou qualquer outro país do mundo aí mais evoluído. O problema não é a taxa de juros que você paga. O problema é quanto você recebe por aquilo que você está pagando. Por exemplo, eu não acho nem um pouco ruim eu pagar uma carga tributária de 40%, desde que eu, com esses 40%, não seja obrigado a pagar seguro particular, educação particular, não seja obrigado a pagar saúde particular, não seja obrigado a ter que fazer uso de uma rodovia, ter que pagar transporte na rodovia 2, 3 vezes para poder ter pedágio, coisa do tipo. Ou seja, nós temos recolhendo imposto e não estamos recebendo serviço. Só que o problema é que isso vai ter que passar por uma revisão de como o Estado foi montado. E hoje chega a soar estranho para mim quando eu vejo na TV uma reportagem, uma matéria, que coloca o seguinte: a primeira matéria fala o Estado está endividado, seguido de uma crise econômica, e a matéria seguinte é que as pessoas, em caso de perda de emprego, a primeira coisa que elas se preocupam é de estudar para prestar um concurso público. Ou seja, é uma coisa meio incoerente. Como você tem um Estado endividado e você tem concurso público para colocar mais pessoas dentro daquele Estado? Outra coisa, como que você tem um funcionário que tem vários benefícios perto daquilo que ele entrega, que na iniciativa privada isso não existe. Portanto, eu acho que essa dissonância, essa relação que não tem paridade, a relação privada e a relação pública no Brasil, eu costumo dizer que o setor público no Brasil vive num país que não existe no mundo real. Um país de que o dinheiro brota, você tem uma facilidade de receita, portanto eu não quero desfazer os benefícios que eu estou recebendo. Se você perguntar para qualquer pessoa, é óbvio que essa pessoa vai falar assim: o meu salário é pouco, eu quero ganhar muito mais. Ela vai diminuir o salário dela? A maioria das pessoas vão falar que não. Só que o fato é, o Brasil chegou numa situação em que está insustentável. O problema da dívida aumentar muito, ela não seria preocupante se nós tivéssemos uma produtividade muito boa dentro do país. Hoje, quando você pega países, por exemplo, como o Japão, ou você pega como a Inglaterra, ou alguns países como o próprio Estados Unidos, a dívida pública deles, ou seja, quanto eu devo e quanto eu ganho de dinheiro aqui com o meu PIB, gira em torno de 150% a 200%. Então, você imagina, um país tem uma dívida pública de 200%. Tudo bem, mas quando você olha a produtividade per capita de cada uma das pessoas desses países, a produtividade é 10, 20 vezes maior que a produtividade brasileira. O problema não é quanto você deve, o problema é quanto você consegue fazer de dinheiro novo com a tua capacidade atual. Até um exemplo bem simples, Erickson, é a gente pensar o seguinte: eu tenho uma dívida aí, digamos, de R$5.000 e ganho R$500 por mês. O outro tem uma dívida de R$500.000, mas ele ganha R$250.000 por mês. Ou seja, por mais que a dívida do outro seja muito maior do que a minha, o que ele ganha individualmente é muito maior, o que permite ele dever. O problema não é dever, o problema é quais condições você tem de fazer dinheiro para poder pagar aquilo que você deve. É uma novela que a gente vê há um longo tempo, que é a reforma da Previdência. Está se decidindo se vai nessa gestão, se fica para a próxima gestão. E é uma conta que não fecha. A gente vê aí que a reforma da Previdência é uma conta que não fecha. Já teve países, a Grécia, por exemplo, que devido a problemas de previdência teve uma crise gigantesca. Qual que é o risco
disso acontecer aqui no Brasil se não acontecer uma reforma a curto prazo? Quando você pega e começa a observar o caso da Grécia, né, que foi o estopim ali na crise na Europa, principalmente a partir dos anos 2010, né, que a gente teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, 2010 começou a ficar muito forte na Europa, tanto que o euro quase implodiu, e tudo começou ali com a Grécia, depois foi para a Irlanda, a própria Itália tem um problema muito sério com a parte da Previdência, mas a situação que a gente tem é a seguinte, a população nossa hoje nasce menos pessoas do que, digamos, há 20, 30 anos. O problema é o seguinte, quando você tem uma pessoa que está aposentada, essa pessoa que está aposentada ela já contribuiu, mas aquele dinheiro que ela contribuiu foi usado em outras coisas, porque o país continua girando, a máquina está girando, o dinheiro fica parado. Só que quando você está aposentado e você tem uma grande geração de jovens trabalhando, você tem uma grande massa de pessoas trabalhando que conseguem bancar o funcionamento do Estado e aqueles que estão parados. Porque aqueles que estão parados já não estão contribuindo economicamente naquele momento. Contribuíram no passado, mas nesse momento não estão contribuindo. Quando você começa a levar isso em linha de tempo, daqui 10, 20 anos, você vai ter o quê? O desdobramento que as pessoas de hoje, os jovens de hoje, eles estão tendo muito menos filhos. Ou mais do que isso, eles estão retardando a própria opção de serem pais ou de serem mães. Portanto, você vai ter menos mão de obra ativa trabalhando, e uma juventude ou uma turma que envelheceu vai entrar inativa e essa inatividade vai ter que ser bancada pelo Estado. Portanto, se antes você tinha poucos idosos e muitas pessoas trabalhando, a gente vai ter uma situação inversa, na qual você vai ter poucos jovens trabalhando e muitas pessoas idosas, dependendo do trabalho dessas poucas pessoas. E aí você tem que considerar que a própria condição de envelhecimento da população, seguida aí da melhoria da qualidade de vida, ou se nós estamos vivendo muito mais do que vivíamos há 20 anos, isso vai delegar com toda certeza responsabilidades em cuidar desses idosos. O grande problema é que quando a gente começa a falar de reformas, a reforma da Previdência é apenas uma das que precisam ser feitas. Você tem uma outra reforma fundamental, que é a reforma tributária. Eu costumo dizer que, por exemplo, o ICMS, que é aquele imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é um tributo estadual, o que esse ICMS fez foi criar 27 estados independentes. O CNDF, né, separado, porque eu tenho 26 mais o Distrito Federal, você tem esses 27 estados que vão brigar pelos interesses dele. É lógico que quando você vai pegar e falar que você tem as diferenças tributárias de um estado com relação ao outro, supondo que um tem uma carga de ICMS de 15% e o outro tem uma carga de 25%, na hora que você pega e vai tratar de isonomia tributária ou definir o mesmo valor de tributos, se você colocar os 27 sentados na mesma sala, aquele, se você pega e fala assim, a partir de agora o ICMS vai ser 20%. Aquele que ganha 15%, ele vai aceitar, porque significa que ele vai sair de 15% e vai para 20%, ele vai subir. Agora, aquele que ganha 25% com o ICMS que ele cobra, ele não vai aceitar reduzir para 20%, porque ele vai perder 5%. Portanto, a reforma tributária que o Brasil precisa passar, ele faz com que o país saia de um conglomerado de Estado independente e vai para uma nação, porque hoje nós somos qualquer coisa menos uma nação. Por outro lado, a reforma da Previdência, ela apenas ajusta uma bomba relógio de inativos, ou seja, pessoas que não contribuem mais para a produção efetiva do Brasil, para a geração efetiva do Brasil, e tem aí uma alta dependência de que os jovens possam produzir e atender essa produtividade e bancar também as pessoas que hoje já não estão contribuindo. Mas são temas muito delicados, Erickson, que eu costumo até brincar, que eu falo o seguinte, o profissional ou o gestor público que resolver isso, ele vai entrar para a história, mas ele nunca mais vai ser eleito, porque ele vai entrar numa situação de tão impopulismo, numa situação de impopularidade tão grande, que dificilmente ele vai conseguir aparecer numa televisão sem que seja xingado. Só que, infelizmente, ele vai entrar para a história daqui 20, 30, 50 anos como alguém que consertou uma rota que o país precisava. E essa é a decisão que a maioria dos gestores públicos não querem pagar. Por isso que fica só nesse paliativo de postergar, até que uma hora não vai ter mais como postergar. E aí o custo vai chegar para cada brasileiro. Até com relação à questão tributária, eu participei de um evento e tinha um economista falando que
o caminho do tributo no Brasil é uma lógica própria, né? Você trabalha na sociedade, a sociedade está dentro de um estado, mas o grosso dos tributos vão para a União e a União reparte esses tributos de acordo com os estados, aí tem uma representatividade de cada estado diante da União. E isso é um caminho bem tortuoso, né? Se você vai fazer negócio em São Paulo com outro estado, cada estado tem a sua própria regulamentação aí de tributos. Para um profissional liberal, para quem é empresário, para quem é empreendedor, compreender essas questões tributárias é muito complicado, é meio que um dos pontos aí que mais são criticados entre o grupo de empreendedorismo, né? Tem uma coisa engraçada, Erickson, que é o seguinte, né? O governo, ele parte do pressuposto que todo brasileiro, ele é corrupto, todo brasileiro é desonesto, e ele parte do pressuposto que todo brasileiro é incompetente para gerir o próprio recurso. Tanto é fato disso que ele é incompetente para gerir o recurso que eu tiro uma parte do teu salário e guardo como um fundo de garantia para você, lá na frente, se precisar, eu te devolvo. Ou seja, você é incompetente para gerir o teu próprio recurso, portanto, eu estou aqui para te ajudar. Você é uma pessoa desonesta, então tem que criar tantas regras jurídicas, tributárias e afins, porque eu vou partir do pressuposto que você vai querer me roubar de algum jeito. Ou seja, eu não olho o meu brasileiro como alguém que está honesto querendo produzir. Não, eu olho ele como alguém que está querendo burlar alguma coisa, então tem que criar travas para ele. E aí você tem todo esse sistema burocrático que está aí para você tentar desvendar que você é honesto, ou seja, isso aqui é feito para você não produzir. E aí você tem uma situação, né? O empresário no Brasil, ele é visto em sua maioria como alguém que só está querendo lucro. Pior do que isso, né? Eu acho que o problema não é ele ver só querer o lucro. O problema é a sociedade achar errado quando uma pessoa coloca em risco o próprio patrimônio, vai se aventurar numa empresa, porque essa é a verdade, quando você tem um negócio, você depende só de você. E se você tiver um problema, uma quebra, você vai arcar com o teu CPF e você vai arcar com o teu patrimônio. Em contrapartida, a gente acaba tendo uma cultura de paternalismo na qual é muito melhor você ser empregado do que ser patrão. E é verdade, hoje quando você fala assim, ser patrão é bom no Brasil, não, porque parece que você está cometendo 2 crimes. O primeiro é o crime da usura, porque eu estou correndo risco, mas eu não posso ser remunerado pelo risco. E o segundo crime é que o mercado acha que eu sou desonesto. E aí você tem um monte de regras e travas para que tenta me burlar nisso. E quando você pega e coloca essa distribuição dos tributos aí nas mais diferentes esferas, você tem, por exemplo, o municipal, o estadual e o federal, vamos pegar 2 para ser bem simples. O IPVA que você recolhe do seu veículo, ou que eu recolho do meu, 50% fica para o meu município e 50% vai para o estado. Em contrapartida, dependendo daquilo que você está fazendo, a União vai estar recebendo uma parte. Agora, o problema não é a distribuição desse recurso. O problema é o Estado partir do pressuposto que todo mundo é incompetente, que todo mundo é desonesto e que todos não conseguem fazer nada, por isso tem que criar regras e travas. O Estado foi feito de um jeito para conduzir as pessoas e não o inverso. O Estado deveria funcionar para dar subsídios para que o ambiente de negócio pudesse fluir de uma maneira muito mais fácil. Porque se você cria um ambiente de negócio muito menos descomplicado, com tributos muito mais justos, muito mais coerentes, você vai ter uma roda girando muito mais rápido e o governo vai ser remunerado pela velocidade dessa roda. Agora, no entanto, você tem uma roda que gira devagar, o governo está pesado e ele precisa de dinheiro. O que ele faz? Ele aumenta o tributo e a roda fica cada vez muito mais pesada. Infelizmente, o Estado está desenhado de um jeito que parece que a última coisa que a gente vai conseguir fazer é ter uma produtividade efetiva, a não ser por alguns empresários teimosos, porque, na minha opinião, hoje, um brasileiro que quer ser empresário, quer ser empreendedor, ele vai ser um teimoso, porque ele vai lutar contra um sistema que vai partir do pressuposto de que ele é desonesto, e mais do que isso, né? Vai partir do pressuposto de que ele precisa, digamos, de algumas orientações mínimas, porque por si só ele não vai conseguir viver. É bem delicada a situação, Erickson. E quando a gente transporta isso para o agronegócio, acho que isso meio, além dessa visão da desonestidade, tem essa visão de que o produtor rural é poluidor, não protege a natureza, que devasta as matas. Historicamente, lá atrás,
foi uma verdade, mas hoje em dia o que a gente vê é totalmente o contrário. É uma tecnificação muito alta dos produtores rurais, altos investimentos em modernização, e se por um lado temos seguro rural, subsídios, por outro lado, é uma profissão de altíssimo risco, né? Tem variáveis climáticas que podem quebrar sua safra, você tem que estar sempre de olho no mercado futuro para ver quando que sua commodity vai estar valendo mais. É um risco altíssimo que os produtores rurais tomam aí por estarem sendo agroempreendedores. O fato é o seguinte, o Brasil está começando a descobrir a importância do agronegócio de maneira recente. A gente, sendo muito honesto, até 10 anos o Brasil, tanto é que você entrava na universidade, a maioria, uma turma de 50, 49 queria ir para a indústria. Né? Quando eu falo indústria, eu estou colocando indústria, estou colocando também bancos, serviços, estou colocando da indústria para frente. A parte agrícola, a parte pecuária, as agroindústrias, você tinha um no meio de uma sala que estava interessado em ir para esse setor, porque era um setor visto com menos glamour. O fato, quando você pega e começa a falar que o produtor, ele é visto aí, né, desmata e coisa do tipo, infelizmente a gente tem em todos os setores, em todas as economias, você tem pessoas honestas e tem pessoas desonestas. Você tem produtores que são corretos e tem produtores que não são corretos. Isso é normal. O que eu não posso é tomar por pressuposto que todo mundo é mau, que todo mundo é desonesto. E aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério que eu acho que é a gente tem uma justiça que, por mais que a gente fale que ela é igualitária ou ela é justa em todas as esferas, eu acho que existem particularidades que precisam ser contempladas. Tanto que eu não vou ficar do lado de um produtor que desmata. Ao contrário, eu acho que se ele está incorrendo com crime, ele tem que ser penalizado pelo crime dele. Tanto que hoje, quando você vai numa instituição bancária, numa instituição financeira, que ela vai ter que liberar crédito para um produtor. Primeiro, por que vai ter que liberar crédito? Porque qualquer agricultura, assim, partindo só da agricultura, porque qualquer sistema econômico tem isso, mas quando você fica na agricultura ou na pecuária, você tem um descasamento da receita com a despesa. Ou seja, primeiro o agricultor escolhe uma área, limpa a área, faz um buraco, põe a semente, cuida da semente. Quando a semente lá na frente for dar o fruto que ele vender, aí sim ele vai ter o dinheiro. Portanto, entre ele escolher até produzir, toda essa etapa de preparação, cultivo, ele só teve despesa. A receita dele só vai estar no final com a venda. Portanto, o ciclo de uma cultura indica o ciclo de descasamento da receita com a despesa, que obriga a ter uma cola no meio, que é o crédito agrícola. E o crédito agrícola no Brasil sempre foi predominantemente de origem pública, ou seja, recurso do BNDES operacionalizado pelo Banco do Brasil. Mas hoje, ainda que você tenha entrado outros agentes privados, aí outros bancos, outras instituições e ferramentas de crédito privado, essas instituições, para minimizar o risco, elas estão solicitando documentos, entre eles a própria comprovação de que aquela área está legalizada e que não tem nenhum crime. Portanto, hoje, você cortar uma árvore significa correr num crime, o que pode limitar o seu acesso a crédito. Isso mudou completamente, isso é importante que seja compreendido. Mas o que a gente não pode ter são duas moedas ou dois pesos e duas medidas. Por exemplo, você derruba uma árvore, você é preso. Agora, se você é uma empresa, você destrói uma floresta inteira, mata 3 rios e destrói metade de uma fauna, que foi o que aconteceu em Minas Gerais com o Assamarco, simplesmente não acontece nada. Então, peraí, qual que é o peso, qual que é a medida ambiental? Ou eu destruo uma árvore, eu sou preso, agora se eu destruo uma floresta inteira, nada acontece? Tem alguma coisa muito errada de pesos e medidas na esfera institucional. E isso não pode acontecer. Qualquer país que seja sério, ou que tenha a pretensão de ser sério, ele tem que ter o mesmo peso, a mesma medida. Agora, as medidas que nós estamos vendo, ou que nós assistimos, são duas medidas completamente desmedidas. Ou seja, você tem uma situação que o pequeno produtor ele é observado muito mais próximo do que uma empresa, do que uma indústria. Agora tem uma outra situação que veio aí com um debate recente, que foi essa possível fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Primeira coisa importante, eu não vou dizer que eu sou a favor nem contra, mas eu quero colocar o seguinte, a perspectiva da forma como o mercado debate isso é muito rasa. Quando você pensa o que é a atribuição do Ministério da Agricultura, você tem uma atribuição voltada para criar condições para que ocorra uma produção agrícola e pecuária, considerando todos os fatores exigidos, como leis de política de acesso a crédito, tecnologia, abertura de mercado e coisa que o valha. Quando você vai para o meio ambiente, é você observar todos os recursos disponíveis no país, recursos naturais, recursos hídricos, água, tudo aquilo. Portanto, a atribuição do Ministério do Meio Ambiente é olhar o recurso de um país.
Portanto, está incluído áreas urbanas e áreas rurais. Quando você olha o Ministério da Agricultura, a atribuição é olhar todos os recursos para a produção daquela cultura, entre eles, recursos naturais. Você colocar que meio ambiente e agricultura é você colocar o lobo para tomar conta das galinhas, é você considerar que o meio ambiente é uma política feita só para a área rural. E a área urbana pode desmatar, pode poluir e pode fazer o que quer com o meio ambiente, porque ela tem um habeas corpus. Ou seja, você percebe que é um debate muito raso de significado. Isso aí acaba colocando uma outra coisa em perspectiva, que na minha opinião é muito mais delicada, que é o próprio conhecimento que o brasileiro tem do país que vive. E aí eu acabo não estranhando toda a situação delicada que nós temos no dia a dia. Até que eu vejo nas viagens que a gente faz aqui pelo Canal Rural, é que dentro das propriedades há muito organicamente essa distribuição. Aqui é a área de plantio, ali é a área de preservação ambiental. E existe um controle, o produtor rural tem essa ciência de que cada lugar é o seu lugar. Se ali não pode mexer, ele tem que ser preservado, não tem o que fazer. Agora aqui é o que a gente vai trabalhar, o nosso sistema, que a gente fala tanto hoje em dia, que é o sistema vertical, né? Aproveitar uma mesma área com mais de uma safra, 2 safras que faz no Brasil. Coloca um gado ou até mesmo uma safra de madeira. Então, eu acho que em âmbito rural, essa preocupação, os próprios produtores rurais já estão levantando essa bandeira. No mesmo ambiente, você vê ali a atuação do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, e dentro da propriedade eles se conversam, mas quando sai da propriedade dá toda essa confusão burocrática. É engraçado ver isso, né? Como as coisas funcionam em pequena escala, mas quando você vê uma escala gigante, como o Brasil é um país de tamanho continental, as coisas ficam turbulentas e confusas. Na verdade, Erickson, tem 2 coisas que você coloca que são importantes. A primeira, elas ficam confusas porque quem ocupa cargo público, em sua maioria, tem desconhecimento técnico. Porque quando você tem conhecimento técnico, você começa a observar essas particularidades. Só que quem está no cargo de liderança maior é um cargo comissionado indicado por algum representante de partido. E aí você tem uma pessoa que hoje está no Ministério das Cidades, amanhã está no Ministério da Indústria, depois de amanhã está no Ministério do Meio Ambiente, como se fossem 3 ocupações e que você não precisa considerar os 3 conhecimentos distintos. Ou seja, você tem um líder que ocupa a presidência de um determinado secretário e vai para um outro, ele é um gênio, porque ele consegue passear por áreas do conhecimento tão distintas, simplesmente na função de decidir sim ou não. Então isso é delicado, já começa por aí. A segunda situação, quando você fala que o agricultor ele tem essa preocupação de área de preservação permanente e área de produção, é porque o produtor ele tem percebido que o maior ativo que ele tem é a qualidade da terra dele. Portanto, se eu tenho uma qualidade de solo, essa qualidade de solo ela é marcada pela presença de água, pela presença de micro-organismos que ali vivem e que só vivem porque tem um microbioma que está em equilíbrio exatamente com a vegetação que existe. Portanto, destruir a vegetação, você pode até ter uma nova área de plantio que vai lhe dar receita por 1 ano, 2 anos, 10 anos que seja, mas o fato é que aquela tua área vai começar a ficar pobre. Portanto, para a geração futura, supondo que a tua propriedade vai ficar de herança para algum parente, o fato é que aquela propriedade ela vai perder a capacidade de produção com o passar do tempo. Exatamente porque você está deixando aquela área pobre quando você mata o microbioma que ali existe, que é formada por recursos de água, que é formada por recursos naturais disponíveis e que na sua maioria das vezes são finitos. Ou seja, não adianta eu achar que eu vou tirar da terra tudo e ela sempre vai estar repondo. O período de reposição da terra é muito mais longa. E essa situação os produtores estão observando. Então, eu acho fundamental, eu tenho a seguinte opinião, eu acho que uma área, o maior ativo que qualquer agricultor tem é a qualidade do teu solo. Fazer uso da qualidade desse solo, desses recursos naturais que estão disponíveis, já com a consciência de que aquilo é finito, ou seja, não vai durar para sempre, a não ser que eu faça cuidar direito, já pressupõe que eu posso colocar sistemas de produção muito mais equilibrados. É onde você pode fazer consorciamento de cultura, é onde você plantar determinadas safras de uma determinada cultura, na próxima você dá uma área de descanso, ou seja, você faz uma rotatividade, você começa a gerenciar a sua área da maneira que você não perca a qualidade dela. Eu acho que isso é essencial e está acontecendo. Alguns produtores mais conscientes têm feito isso. Infelizmente, há outros que ainda estão muito aquém
mas infelizmente esses poucos que a gente acaba vendo aí na TV desmatando áreas ou invadindo áreas que de repente vai só onerar não a área dele, mas toda a imagem do setor. E aí fica essa imagem negativa que nós assistimos no dia a dia na grande imprensa. Vocês notaram aí que os problemas relacionados a empreendedorismo e agroempreendedorismo vai muito mais além do que a gente imagina, né? É muito mais complexo do que a gente pensa aqui. Então tem muito a se debater com relação a isso, então continuem acompanhando nosso canal, que sempre a gente vai trazer pessoas para debater esses assuntos e criar conexões entre o campo e a cidade, que é o principal objetivo do canal. Lembrando que semana que vem teremos Maria Flávia Tavares, ela também é economista e é doutora em agronegócio. A gente vai continuar um pouco esse papo sobre economia, só que mais voltado para um setor menor, né, para o agricultor familiar. Então acompanhe o canal que semana que vem a gente continua esse papo que é bem interessante e agrega bastante aqui para o nosso setor. Essa foi a nossa entrevista com o José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrat. Erickson, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, e nós aqui da Marquestrat estamos sempre à disposição. Um abraço e sucesso. Lembrando também que os links para as redes sociais do José Carlos de Lima Júnior vão estar aqui na descrição. O link da Marquestrat também vai estar aqui. Quem quiser conhecer o trabalho deles, quem quiser acompanhar as redes sociais do José Carlos, vai estar disponível, vai estar em aberto aí para o pessoal que quiser entrar em contato com a Marquestrat e conhecer o trabalho deles. Pessoal, um abraço. Esse foi o Sinergia Cast, o podcast aqui do canal Agro Sinergia. Até semana que vem. Um abraço.